tarde a todos, boa tarde, muito bom receber vocês aqui na Ler. E nós estamos aqui com a nossa programação do Espaço Maker. Vamos chegando, aqui nós vamos conhecer a professora Viviane Japiaçu e com o título da palestra Espaço Maker, Criatividade em Ação na Educação. Nós vamos saber o que é STEAM também. Pois é, nós vamos saber o que é STEAM. A professora Viviane Japiaçu é engenheira ambiental de formação, mas ela tem múltiplas funções e possibilidades dentro dessa vida, e ela tem também múltiplas vidas dentro desse corpo, inclusive como sendo a 01 da Defesa Civil. Então é uma honra poder contar com a presença dela aqui na Ler. Então, professora Viviane Japiaçu, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Thiago. Bom, o Thiago trabalha direto comigo aqui dentro dessa proposta que a gente está trazendo, né? Veio a felicidade de estar trazendo esse Espaço Maker aqui para Ler, é uma proposta, um desenho em curadoria minha, justamente para mostrar, né, esse potencial. Então, respondendo a pergunta, né, o que é STEAM, né? Ali, é da sigla em inglês, né? O S é de ciência, T de tecnologia, E de engenharia. Alguns não tem o A, porque o A é arte, né? E matemática. Então, sem o A, STEM, né? Que é uma área que tem poucas mulheres ainda. Eu tenho trabalhado em alguns projetos para incentivar isso. Mas a gente traz o A porque, no final das contas, né? Tudo que a gente está fazendo aqui envolve em alguma camada a arte, né? Por quê? Porque para a gente criar esses projetos, para a gente colocar a mão na massa, despertar essa criatividade, desenvolver isso tudo, a arte vem junto, né? Mesmo que não seja a intenção, né? Nada como englobar a arte nesse nosso mundo de ciência e tecnologia, aumentando essa potencialidade de inovação, de pensar na arte. Com certeza, né? De várias maneiras, né? A arte para que a gente consiga criar os produtos, ou os produtos criados para potencializar a arte, né? Como as pecinhas que o Thiago produz ali para a oficina de peças modulares. A arte nas ilustrações, na criação de jogos digitais, conectado com elementos de tecnologia, como estão ali no Make Make. O desenho, né? Que as crianças estão falando das oficinas aqui, as crianças fazendo arte e desenho. Isso que eu ia falar, a gente acabou de lançar uma oficina que é de arte junto com tecnologia, onde nós animamos os desenhos das próprias crianças. Foi bem interessante. Muito legal, né? A oficina aqui a gente estava fazendo aqui, que é animando o seu desenho, já viram? Já animaram de vocês? Daqui a pouco. Calma, já ficou empolgado. Então, que é as crianças estão ali fazendo desenho de algum bonequinho, né? E a gente anima ali com uma plataforma. E aí a gente dando, né, movimento para essa arte, ou então com a caneta 3D, né? Tirando a arte do 2D para 3D, colocando a criatividade em ação. As pecinhas também possibilitam isso, criar estruturas e tudo mais. Acabou de botar ali o... E aí, né, a ideia aqui é falar um pouco do Espaço Maker, ele dá importância nesse Espaço Maker como um agente de... Dá um play ali, não pode deixar rolando. Como um elemento, né, um espaço que abre essas possibilidades de criatividade. Então, na Universidade Veiga de Almeida, a gente criou o laboratório Uva Maker, né, que é um laboratório maker com essa proposta. Bem nesse desenho que as escolas estão fazendo agora, né, que bom que os municípios estão aderindo, os estados estão aderindo, cada um chamando de um nome diferente, mas com esse desenho. Do maker é fazer, né, em inglês. Então, essa proposta é que, a partir do construir objetos, construir soluções, construir projetos, os estudantes possam, então, conectar saberes a partir da interdisciplinaridade, se expressar, olha o que a Suzy estava falando da moda, né? Se expressar trazendo para ali a sua visão de mundo, as suas vontades de construir, de fazer, para então, né, aplicar todos esses conhecimentos obtidos em sala de aula, para a gente sair daquela realidade do falar, fazer uma prova, beleza, até porque, né, se a gente for para as teorias da educação, para como que o cérebro aprende, é assim que a gente fixa, né? É assim que a gente aprende melhor, que a gente consegue conectar as coisas. Bom, o uso dos espaços makers, né, ele vem aí de uma teoria que, embora ainda se fale pouco, né, Thiago aí andou mergulhando também, botei ele nesse mundo. Da aprendizagem criativa, a Érica também mergulhou nesse mundo, né? E
do construcionismo. Então a gente tem uma teoria da educação que é o construtivismo, e tem o construcionismo, que é proposto por Papert, né? Simon Papert, que ela prega justamente, né, estabelece, discute justamente que a criação de objetos, por exemplo, físico, é algo que faz com que os alunos consigam fixar mais os conhecimentos, com que eles consigam, então, tudo faça sentido, né? Então, quando você vai colocando a mão na massa, tentando montar alguma coisa e não funciona, aquele erro já te faz refletir, peraí, não deu certo, o que não deu certo? E aí aquele aluno tenta sozinho, ou pede ajuda para o professor, vai com o colega, juntos eles veem o que não deu certo, faz de outra maneira, ou olha o que o colega está fazendo e aplica no projeto dele. E esses espaços, eles dão justamente, né, esse caráter de trabalho colaborativo. Não à toa eles são criados, né, geralmente com mesas que possibilitam esse arranjo modular, esse arranjo flexível, para que, em função do projeto, naquele momento, né, o professor possa entender de alguns alunos o que faz mais sentido, né, de organizar ali. Então, nesse espaço especificamente, é muito comum a gente ver essas mesas, né, que possibilitam os arranjos diversos, né, esse mobiliário que permite isso, já quebra aquele formato de sala de aula tradicional, entediante, né, que do professor para o aluno, você é ali enfileirado, né, aquele tédio, aquela coisa toda. Então já quebra isso, já dá uma possibilidade de trabalhar de outra maneira. E traz um monte de tecnologias que de início os alunos ficam naquele desespero, para mexer em tudo, né? E não é só aluno criança não, porque a gente trabalha com adulto, né? Se você não segurar a onda, não escuta nada, porque já estão querendo mexer, e ver o que faz, e não esperou nem para explicar, e já está lá mexendo. Então já entrou no espaço, a gente trata igual criança todo mundo, porque todo mundo vira criança, né? Todo mundo vira criança quando encontra esse espaço. Todo mundo quer fazer, quer mexer, quer brincar, né? Mas aí você já leva a energia daquele momento, daquela atividade para outro lugar, né? Já fica todo mundo empolgado, inclusive a gente, né, Thiago? A gente não tem organização no sentido de passo a passo, a gente lida com esse desajuste, esse momento que é literalmente uma conjunção de muitas atividades, mas é tudo pensado no desenvolvimento do produto, né? Sempre com essa abordagem lúdica e sempre dependendo também de qual é o objetivo, isso que é importante, né? Então a gente tem momentos que a gente recebe turmas, grupos de professores, né, uma formação docente, turmas para conhecer o espaço e a tecnologia, mas também turmas para desenvolver projetos. Então, o que é importante é entender qual é o objetivo pedagógico, né, ou andragógico daquela atividade e desenhar uma linha ali digamos que assim, mais uma sequência didática do que um roteiro, né? Vamos fazer isso, temos um objetivo, isso precisa ficar alinhado com os alunos dentro do tempo, mas sabendo que a gente não controla tudo, porque o objetivo não é controlar tudo, mas também não pode sair totalmente de controle, então tem que fazer esse equilíbrio aí, né? Porque senão entra lá, brinca, e no final não dá em nada. Então, qual é o objetivo final, né? Então, aqui é o caso, né, de turma de pedagogia, EAD, então eram alunos do EAD, do que trabalham só online, e aí vamos para ali, né? É a pedagogia, e tem um curso que eu esqueci agora, que é do Letras, eu acho, online, né? Letras, obrigado. Tá ali, né? Psicopedagogia e Educação Especial, tá ali na legenda, que são cursos que a gente tem lá, só online. Então, são alunos que vão lidar com as crianças, que vão lidar com crianças e pessoas com necessidades diferenciadas, ou seja, pessoas com alguma deficiência, ou com alguma síndrome, com algum transtorno, e que precisam saber como fazer isso. É claro que a gente tem os cursos online, né, e tem todo um desenho pedagógico dentro das linhas permitidas pelo Ministério da Educação, que permitem isso, mas que tem momentos que é importante colocar a mão, olhar no olho, tocar, entender, até para saber, para esses futuros profissionais que vão lidar com esses grupos específicos, saberem que existem determinados limites que você ultrapassa com uma criança, né? Uma abordagem de toque ou de distância que você tem que manter. E falando só mediado por uma tela, não é a mesma coisa do que o professor mostrar, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso funciona, aquilo lá é melhor fazer assim. Então, essas alunas ali, elas ficaram encantadas com as ferramentas
e foram descobrindo, bom, isso aqui, né, tendo 10, pô, isso aqui fica legal para uma determinada atividade, isso aqui achei difícil, será que vai dar para trabalhar ou não? E nisso a gente vai orientando e mostrando, né, como é que funciona, falando sobre as limitações desses recursos também, porque alguns, né, são complicados. Então, alguns precisam só com a internet funcionando, então se você está em determinado local, não dá, né? As canetas 3D ali mesmo. A gente fala para os meninos, de vez em quando desliga, deixa um pouquinho descansar, porque é resistência, né? E aí acaba queimando. Então a gente precisa ir testando. Isso tudo é a questão do presencial, né? Do estar próximo que a gente vai percebendo e principalmente aumentando o engajamento do nosso público. O nosso público vem aumentando justamente com alunos engajados, justamente porque a gente precisa do novo e dessa metodologia nova. Eu acho que os alunos vêm com essa necessidade e acaba que a gente aumenta o nosso núcleo. Uma das coisas que a gente tem de diferente naquela sala é que ela é aquele formato de aquário. Então, as pessoas passam, veem o vidro ali, veem as coisas acontecendo e aí querem fazer parte também. Já fica olhando ali, a gente chama, vem, né? Apresenta, fala sobre as possibilidades. E nisso, às vezes, surgem parcerias, não é, Thiago? É verdade. Muitos alunos se sentem interessados em participar dessa inovação dentro da universidade e acabam chegando mais perto. Exatamente, né? Fica essa troca aí. Tem projeto, então, no espaço também, a gente tem, só um instantinho, meninos. Tira o mouse da frente. Nesse espaço a gente também tem uma série de projetos de alunos exibidos. Então as prateleiras, né, mostram projetos executados pelos alunos. Isso é muito interessante também porque quebra um pouco aquele paradigma, né? Que muitas vezes o aluno acha que não dá para fazer, que ali só tem profissional. E muitas vezes são projetos feitos por alunos de primeiro período que está começando aquela caminhada. Então isso também, né, faz com que eles sintam, bom, talvez eu também possa, né? Não, essa possibilidade do aluno, né, ele nunca se acha suficiente bom para fazer alguma coisa e ele já pode fazer desde o primeiro período. É muito importante isso, seja uma cartilha, seja uma orientação, seja alguma coisa, ele tem capacidade de fazer. Isso é muito importante a gente treinar na mente do aluno. Exatamente, né? Então é uma virada de chave aí. Agora, vamos ver se quem vai chegar na universidade já tendo vivenciado isso no ensino básico, como é que vai se comportar, porque de forma geral, né, os alunos que chegam que estão na universidade agora, são aqueles que passaram por uma sala de aula, né, em que eles são muito mais um sujeito passivo de receber conhecimento, tradicional, estavam enfileirados, estudando para Enem, para vestibular, né, que é extremamente conteudista. Até isso dá para a gente dar essa pegada para refletir, para conectar, para pensar no futuro. A Lucina está falando ali, né? Eles vêm com esse pensamento, com essa formação, então quando chega na universidade e a gente traz essa proposta, eles ficam assustados, né? Mas peraí, eu acabei de chegar, não sei nada ainda, eu faço o quê? Não, como assim? Mas é muito do jovem mesmo que não está acostumado a produzir, né? O jovem, até pelas redes sociais, mais uma vez a gente conversando sobre isso, ele não está acostumado a produzir alguma coisa. Ele vê o vídeo que já está pronto. É fácil de postar, mas agora ele vai produzir um vídeo. Isso. É uma geração que consome muito conteúdo, e aí na hora dele produzir, em vídeo eles até produzem alguma coisa ali, mas concretizar outras coisas, o palpável, né, é mais difícil. Até porque cada vez mais eles estão no digital, né? Então a gente também, é bom porque essa questão da educação maker, ela acaba também contrapondo, de certa maneira, essa digitalização de tudo, né, das experiências. Desafio. Um grande desafio. Trabalhar habilidades que nem tem tanta, né, porque tá ali o tempo todo na tela, e a gente está transformando as gerações que agora desde pequenininho assim, será que eles estão se desenvolvendo bem? Ó, não consegue cortar, não consegue usar tesoura. Não, mas é isso mesmo, professora Luzia. A gente está querendo justamente essa troca. É muito importante. Até para escrever.
vamos ver se a gente faz alguma coisa no escrever. E eu tô querendo trazer as tesouras pra gente poder fazer alguma coisa não depois. falta tesoura aí, tem um montão. O escrever, né, é uma questão também que até na alfabetização, tem alguns que já defendem que nem precisa mais escrever tudo da letra cursiva, porque então eles aprendem primeiro. A gente não aprendeu isso primeiro, a gente aprendeu a cursiva primeiro. Agora eles inverteram. Primeiro eles aprendem aquela letrinha bastão, né, aquela gente que é aqueles que tem que botar no computador, no celular e tudo mais. Olha só, dentro da área de linguística, o que você consegue comunicar e se expressar está valendo. Então a linguagem está no entender o outro, de se expressar. Então volta aquela história da comunicação e expressão, né? Então você precisa se expressar e comunicar. Não necessariamente no estereótipo de cursiva ou bastão. Você não pode misturar, porque isso no Enem, né, no Exame Nacional de Ensino Médio, é a mesma proposta, ele tem que ser legível, claro, a letra sem rasura, né, o texto em si. Não precisa seguir esse padrão de cursiva. Se você começou ela toda bastão, continue bastão. Numa redação, numa prova para emprego, né, que agora as redações vão voltar no processo seletivo. Por isso que eu estou falando que é uma proposta muito legal de se fazer a elaboração da redação, porque os grandes concursos estão exigindo, além das etapas de objetiva, que seja a expressão, prova dissertativa, com contextualização. Então você está trabalhando dentro da sua área, qual for. Então você tem que ter um caso clínico, você tem que ter um caso jurídico, você tem que ter um contexto atual, você precisa escrever, né? Fundamentando, justificando. Então eu acho isso muito importante. Obrigada. Obrigada, é isso, né? Então é trabalhar, e a gente sempre vai pegar com a caneta 3D, que dá pra fazer? Dá pra fazer de tudo, né? Nesse dia aí foi com a professora Kátia, e ela estava trabalhando nessa atividade, ela fez uma série de atividades. No Maker, estavam trabalhando alguma coisa sobre o fundo do mar. E aí os desafios, né, expressão de sentimento. Os alunos costumam pegar o caminho mais fácil, né? Ouve o que o outro fala, meio que copia e fala que é aquilo ali. Faz às vezes um negócio que não tem nada a ver e aí inventa uma explicação, né? Mas tudo bem, né? A gente vai provocando e pelo menos exercitou ali, né? Dá para fazer propostas mais elaboradas também, né? Então, com as meninas, a gente tem um projeto com meninas do Ensino Fundamental 2, e no ano passado, quando foi a oficina de caneta 3D, elas tiveram que fazer junto com um papelão e caneta 3D ali, pensando num material para coletar lixo espacial, porque a gente estava falando sobre astronomia, então foram fazendo ali, tinha que fazer sentido, né? Não é qualquer coisa assim. E eu percebo que às vezes na graduação existe um comportamento mais preguiçoso ainda do que no ensino básico, né? De não querer fazer algo que dá muito trabalho, faz qualquer coisa lá e tenta convencer a gente de que é suficiente, né? Então aqui a gente também tem uma série de ferramentas, né? Então a gente tem caixa de ferramenta mesmo, né? Ferramentas, chave, martelo, tesoura, furadeira, parafusadeira, né? Lixa, retífica, além de materiais de papelaria, a mini laser, impressora 3D. E a gente ainda faz o trabalho de reciclagem e reutilização dos materiais. Tem aproveitamento, aí como vocês ambientaram, ainda não é reciclagem, a gente está querendo fazer, mas por enquanto é aproveitamento, mas a gente faz, né? Fez uma maquete, acabou, não vai mais usar? Desmonta, né? Vamos ver o que dá para aproveitar. Então a gente está nesse movimento, né? Mas a gente está com planos de fazer a reciclagem, que seria aquilo do Lego que a gente conversou, né? Isso, as pecinhas de Lego. As pecinhas de Lego. Então, a gente acredita muito nesse formato do Espaço Maker. Na UVA a gente tem, na Tijuca é o maior, né, que é onde a gente fica mais, mas tem um espaço na Barra, tem Cabo Frio, tem Botafogo, que é para os professores se apropriarem disso tudo. Na formação docente a gente tenta, na medida do possível, mostrar como é que funciona, apresentar as ferramentas, e também deixamos aberto o espaço. Nosso Espaço Maker lá, ele foi criado, foi desenvolvido, né,
Ele foi concebido por mim como um espaço multiusuários, que a gente chama. Então ele não é de um curso, não é de um professor, de um projeto. Ele é um laboratório que atende a universidade como um todo. Então, a gente recebe desde letras a engenharia, né, pedagogia, história, direito, o pessoal da odonto, da fono, da medicina. Então, assim, a gente recebe todo mundo e vai entendendo ali quais são as necessidades para poder conectar tudo isso. E aí a gente aprende muito nesse processo. Nossa, a gente aprende, testa, dá errado, né? Porque faz protótipos de baixo custo. E é muito interessante porque as pessoas pensam que entra lá e faz certo. Não, a gente às vezes testa e dá errado, testa de novo, até dá certo. Então é esse o processo de prototipagem que a gente faz na engenharia e que acaba fazendo para todos os cursos. Isso aí, né? Então aprender com erro também é um elemento muito importante. Que aí você erra e a partir do erro, sem desespero, né? Porque dá uma frustração, dá uma, às vezes um nervoso, a ansiedade que você estava colocando. Tô tentando, não funcionou. Peraí, por que não funcionou? Vamos refletir, vamos olhar que outras alternativas a gente tem. Outro dia a Érica chegou lá e ela queria fazer um movimento de um músculo lá da laringe. E ela tem que ser opositor ao outro, não sei, foi o Thiago, e agora como faz, não sei o quê. Fiquei pensando no movimento, falei, vamos tentar o movimento do pregador, pega o pregador. Aí depois tenta não sei o quê, e aí experimenta, testa no materialzinho menor. Né? E é isso, a gente vai buscando referências a partir dessas referências. E para similaridade ver se funciona. Eu e o Thiago, como engenheiros, a gente pensa muito nesses mecanismos, né? O que dá para adaptar, o que dá para fazer, o que dá para costurar com aquilo. Nem sempre dá certo, às vezes parece uma ideia incrível, mas é uma porcaria de ideia na hora que vai colocar em prática. Dá tudo errado. Desmonta tudo, o negócio não vai, né? Mexe, não mexe. Mas é um processo de inovação, é um processo de teste, é um processo de inovação, funciona assim, Nunca ninguém fez, então a gente acaba tendo que experimentar. Ou fez e a gente não tem aquele material ali, ou não tem aquele tempo, ou aquela máquina, ou aquela ferramenta, então como que eu faço agora isso? Porque eu tenho em mãos, então essa também é uma reflexão importante, né? O que a gente tem? A gente tem a prateleira de recursos disponíveis, mas é limitado, né? Até certo ponto você consegue ir, e como que a gente adapta? E uma outra reflexão, como a gente estava falando de sustentabilidade, arte ali também, é sustentabilidade no uso dos materiais. Semana passada a gente estava trabalhando no desenvolvimento, tinha uma maquete tátil com o pessoal, né, do grupo de pesquisa, pessoas de deficiência, que é lá da prefeitura e que está em parceria lá com a Fono, da UVA, e agora com a gente também, né? E todo mundo ali misturado no Fab Lab. Tinha arquiteto, tinha engenheiro civil, engenheiro ambiental, fonoaudiólogo, pedagoga. Imagina só, né? Imagina só essa galera junta, olhando para uma mesma coisa, tendo ideias, com referências completamente diferentes, né? Desde esse background, esse diferente do que você pensa que pode acontecer, até o olhar do como vai aplicar, porque tinha lá a profissional que é quem lida com as pessoas com deficiência visual. Então ela está pensando em como que eles vão experimentar aquilo. Tem a gente que está pensando na funcionalidade. E mais, né, que a gente chamou bastante atenção. Porque a gente vai muitas vezes para um espaço de tecnologia com as nossas referências e a gente pede um tempo, gasta um dinheiro para fazer assim, ó, um pinguinho de tecnologia e o resto fica fazendo a tesoura no papel, não sei o que. Eu falei, para tudo. Para tudo. A gente está com a cortadora laser aqui, com 1 milhão de possibilidades de criar texturas. E vocês vão colar paninho, não fio, não! Fiz uma intervenção no projeto e falei, não, me recuso, vamos pensar aqui junto. Então a gente começou a criar várias texturas ali, cortar para experimentar na laser com MDF, que era o material, possibilidades com diferentes configurações da máquina, né, Thiago? Isso mesmo, experimentando, desenvolvendo aquela técnica que muitas vezes é difícil até para nós, que a gente tem que estudar também, mas a gente põe em prática justamente para desenvolver essa tecnologia dentro da universidade. Aprendendo junto. Aí fizemos algumas texturas, aí foi essa galera toda lá, todo mundo passando a mão, será que dá para sentir? Será que vai funcionar? O que é melhor aonde? Na travessia, na calçada, não sei o quê. E esse é um processo maravilhoso, né? É um processo assim, a gente olha, quando a gente está no meio daquilo, todo mundo aprende, reflete. O que é muito importante é todo mundo estar aberto a escutar, né? O que também é desafiador, porque nós seres humanos, né, principalmente quem está ali muito fazendo, executando, a gente já quer que a coisa aconteça, já vai com uma ideia pré-concebida, só que se a gente não estiver disposto a ouvir a proposta, principalmente quando a gente está indo para um projeto nosso
Mas para um espaço em que a gente não conhece aquela tecnologia, as coisas travam um pouco, né? E às vezes a gente limita o potencial de conseguir um resultado melhor. Então a maquete tátil vem na sexta. Sexta-feira a maquete. Quinta-feira a maquete vai ser apresentada no encontro, né, do grupo de pesquisa lá no auditório da Veiga Tijuca, Universidade Veiga da Tijuca. E na sexta-feira a Érica vai trazer para cá uma oficina que vai ser, né, uma experiência sensorial. E a ideia é que as pessoas vendarem os olhos para experimentar a maquete, sentir como seria, né, esse uso, né, das pessoas com deficiência e a importância disso para quem não tem a visão como, né, uma ferramenta para ser utilizada. Mas é um desafio que a gente fala aqui, a gente tem ideia do caos que é no momento, né? Um monte de gente ouve daquela não, muito sem ideia. Brainstorm, exatamente. Então o processo de inovação ele passa por aí, com o Espaço Maker também, né? A gente olha em volta. E é legal, porque tem esses backgrounds também permitem essas ideias de coisas que eu não imaginaria, nem ele, porque a gente não está nesse campo. Eu não estou lidando com as pessoas com deficiência visual no dia a dia, nem ele. Então a gente precisa de quem trabalha com eles para poder trazer essa percepção na prática. Para, por exemplo, não ficar fazendo detalhe do detalhe na maquete, que a pessoa jamais vai reparar aquilo. E engenharia civil e arquitetura quer fazer, né? Quer fazer o detalhe da construção do não sei o que. Ela queria fazer a cobertura do ponto de ônibus do não sei o que lá. Do posto, do bueiro do não sei o que. E a moça, não, esquece tudo isso, não precisa nada disso não. Não interessa nada disso, né? Interessa qual é a proposta da maquete, que ele consiga se deslocar, chegar e sair exatamente do lugar onde a secretaria faz esse atendimento. Então, assim, o que é importante? Precisa disso, precisa do usuário. Olha o processo de inovação, de criação da arte também, né? Quem é o seu usuário final, quem é o seu público-alvo, para então a gente ir fazendo os recortes e fazendo as adaptações e os ajustes para essa aplicação. Então o Espaço Maker ele serve para a gente lá como esse espaço de encontros coletivos, né? De grupos que têm um interesse comum para desenvolver projetos, para ter ideias, para experimentar, para se divertir também, né? A gente se diverte nesse processo, passar raiva também nesse processo. É terapêutico, é verdade. De grupo, né? Dinâmica. É como a Erika tá falando aqui, o divertidamente maker, né? Vai fazer lá aquele meme que tá rolando toda parte. Porque você passa uma raiva, não, como que não funcionou? Eu fiz 10 vezes assim, agora não foi. Não é possível, né? O que está acontecendo? Aí a gente vai descobrir o quê? Que é o material que estava armazenado de forma inadequada, pega umidade e aí não vai cortar com a mesma configuração que estava antes, né? Para aumentar a intensidade. É verdade, são técnicas muito diferentes que a gente tem que ir aprendendo, vendo os detalhes, senão a gente não consegue aplicar corretamente. Dos testes, esse teste da maquete é um exemplo bom. Ia ser 2 placas, uma embaixo, só para ser a parte de baixo, e outra em cima, né? Que é a parte de baixo de toda a asfalto. Falei, vamos ter textura também. Vai gastar 2 placas, porque é material que a gente está gastando. 2 placas para isso, a gente consegue testar? Beleza, entendeu? Entendeu. Vai fazer assim, assim, entendeu? Entendemos, entenderam? Não. Não sai direito, não saiu direito. Não, vamos cortar a peça, porque elas já entenderam, fizeram errado. Não... o desenho do polígono que tinha que fazer, não fizeram. E aí, o que era para gravar cortou? Ah, meu Deus. Não, vamos lá de novo. O que está acontecendo? Gente, e aí como é que essas experiências, porque essa questão mesmo do polígono que não tinha sido feito, Thiago, coitado, estava exausto, estava desde de manhã até de noite cortando, não aguentava mais olhar para aquele equipamento. Eu cheguei lá, olhei para a tela e falei, vou desenhar um polígono, o que está dando certo aqui, ó, isso aqui. Aí daqui a pouco a Érica descobriu o que era que deu erro, isso assim, assim, assim. Pois é. Mas a gente pode errar, né? É para isso. Porque o erro também já faz a gente ficar atento para na próxima vez já dar aquela orientação. Para o meu próximo projeto, já saber como que executa para não cair no mesmo erro. São coisas que nunca ninguém fez, então a gente acaba passando por esse processo mesmo. É cansativo, demanda da gente ter atenção e às vezes falha um pouquinho. Isso é uma delícia, é divertido, mas a gente também passa raiva, passa, né?
Mas é isso, é o processo de construir, de criar, de desenvolver. E os espaços makers, eles nas universidades têm ganhado, né, visibilidade. A nossa universidade, desde 2020, a Universidade Veiga de Almeida adota essa proposta do maker, articulada com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ODS, um projeto aí que a gente lidera lá na UVA. Mas as escolas também estão abraçando essa ideia, municipais e estaduais, mas, né, espaço às vezes com pouca formação, né? Está havendo um movimento, pelo menos na prefeitura, da integração com as naves do conhecimento para treinar os professores, mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem que tomar cuidado para não investir, deixar parado, né? E não aproveitar o potencial. Então a gente defende aí o Espaço Maker como essa ferramenta, né? Para aplicar a educação, botar em ação a criatividade, né? E trabalhar a educação STEAM. Então mesmo que se a ciência, tecnologia e matemática, o professor de história não pode ir para lá, será, Thiago? Não, todo mundo, todos os cursos merecem e podem trabalhar com essa tecnologia. Até aqueles cursos tradicionais. Né? Eu jogo fora essa palavra do dicionário, porque ela serve só para dar uma desculpa para não fazer diferente, né? Preguiça, para mim, é quase um sinônimo. Então, aqueles cursos que sempre fiz, que tem ali um desenho muito específico de atuação, eles podem também refletir, pensar, né, para desenvolver empatia, para desenvolver novos olhares. Então isso é importante. Eu pensar alguém que vai atuar, né, como professor no ensino básico, que vai ser advogado, que vai ser médico, odontologista. É relacional, exatamente. E trabalhando nesses espaços, eles trabalham juntos. Ela está acostumada a fazer aquilo dezenas de décadas, né? Então acaba que acostuma mesmo, incomoda. E aí acaba sendo obrigada a colaborar. Além de, vai colaborar sim. E aí também tem outra coisa, vai colaborar sim. E tem outra coisa também, né? Num espaço desse aqui, não dá para aquele aluno chegar lá, ficar na cadeira lá no fundo, baixar a cabeça e dormir, né? Então, não tem jeito, ele vai ter que fazer alguma coisa, com a caneta na mão, vai fazer o quê? Vai dormir, vai se queimar? Então, alguma coisa ele vai ter que fazer. Então também a gente força esse movimento, né, da aprendizagem ativa, porque ele não tem escolha. Ele não tem escolha, tá no espaço, como é que ele vai fazer isso? Mas não é? É isso, gente. Não vai ficar de estátua, ele vai ter que colocar a mão na massa, ele não tem outra alternativa. Então a gente também força ele. Eu tenho uma professora aqui na plateia rindo, mas na verdade é porque ela está rindo porque ela faz isso com os alunos, entendeu? Ela está rindo porque ela está incorporando isso e ela nunca tinha visto, talvez, com essa perspectiva. Mas é isso que você faz também, tá? Não pensa que não. Bom, então é isso, né? A gente queria falar um pouco sobre essa importância desses espaços. E a gente trouxe um espaço como esse para cá, para o evento, né? Que é justamente colocar na massa, criar, pensar. E a terapêutica, tem gente que senta aqui para nós, essas pecinhas que o Thiago trouxe e fica, e monta umas estruturas incríveis. E às vezes nem sabe. Tá montando o que aí? Eu não sei. Outros estão ali, já tem outro como outro perfil que está ali focado, que quer botar X. Exercitando a criatividade, vendo novas possibilidades, trabalhando com os materiais, as habilidades manuais. Então foi bem interessante. Olhando do colega e pegando aquela ideia do colega e aplicando no seu projeto, né? Então a gente vai ampliando aí possibilidades e conhecimentos. Não é isso? Isso mesmo. Bom, tem uma coisa a dizer, professora Viviane, para a nossa plateia? Quais são os últimos recados? Obrigada por estarem aqui. E hoje é só o primeiro dia, a gente tem programação até sexta-feira, com muito mais. As oficinas, algumas são fixas, mas todo dia tem chegando oficinas diferentes, com diferentes professores e profissionais aí, colegas que eu admiro muito, que eu acompanho, que fazem trabalhos lindos e que eu estou muito feliz de terem aceitado o convite de trazer aqui um pouquinho do que eles fazem, para inspirar pessoas, para de repente transformar pessoas. Alguém que está passando, como aconteceu na palestra da Lucília, está passando e fazendo outra coisa, parou ali, opa, gostei disso. E às vezes, num momento como esse, né, desperta o olhar para uma coisa que eu nunca nem tinha imaginado. Então, essa é a ideia e essa é a proposta do evento, né? É promover aí a literatura, o conhecimento, a criatividade e a felicidade também, porque está tudo muito lindo, Com né? certeza. E seguem, para quem ainda não sabe, que seguem a gente nas redes sociais, no caso NIP_UVA, e a gente também tem uma novidade nessa edição. Não vamos ser só NIP daqui a pouco.
oficialmente pela universidade. A gente agora também é o Núcleo de Inovação Tecnológica e Pedagógica, a gente está mudando de nome para NITEP, mas ainda estamos esperando a logo, tá? Mas a gente ampliou o escopo, né? Então isso é importante pra gente. Mas a gente já está esperando a logo, o professor Cadu que vai estar aí essa semana também está trabalhando nisso, voltou, Cadu está com a gente de novo. Foi ele que fez a logo do NIP e é a partir do NIP que ele está trazendo aí o desenho, né, tentando manter aí alguma referência para a nova logo. Então, muito obrigado, professora Viviane, pela sua colaboração e seguem a gente aqui no nosso espaço. Isso aí, à noite também tem mais uma palestra, até à noite a gente recebe muito público do EJA, então a gente pensou nas palestras pelo menos, né, que conversa com eles. Bom, é isso, né? Amanhã a gente começa com contação de história com Giovânia. Venha, né? Muito legal. Obrigada, Muito obrigado, professora Viviane. Obrigada.